Ahora sí, para los adultos, vamos a abrir en el libro de Eclesiastés. Como veis, estaremos considerando hoy el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 11. Hoy nosotros haremos la exposición del texto que leeremos, pero también aprovecharé el tiempo de la predicación, de la exposición, para dar un poco de contexto del livro de Eclesiastés. Creio que isso será muito útil para que nós outros entendamos um pouco como vai a série, vale? Así que, livro de Eclesiastés, la botella de água, por favor. Livro de Eclesiastés, capítulo 1, assim dice a palavra do Senhor. Gracias. Palavras de predicador, hijo de Davi, rei em Jerusalém. Vanidade de vanidades, dijo el predicador, vanidade de vanidades, todo es vanidade. Que provecho tem el hombre de todo su trabajo com que se afana debajo del sol. Generação va, generação viene, mas la tierra sempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, e se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur e rodeia al norte, va girando de continuo, e a sus giros vuelve viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, e nada hay de nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo, e ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Amém? Bem-vindos ao livro de Eclesiastés. Esse divertido livro. Vamos orar, hermanos. Senhor Deus, Padre nuestro, te damos las gracias por más este día, te damos las gracias por una vez más, Señor, reunir tu pueblo, tu iglesia, para alabarte, para glorificarte nesse domingo, Deus. Um domingo mais que estamos aqui nessa cidade, pero sabemos também que todo tu pueblo está reunido em todas as partes deste planeta, Deus, alabando-te, glorificando-te, Deus. Tu eres digno de toda honra, de toda glória. E agora estamos aqui nesse momento, Deus, traz ler tu palavra, deseosos de ouvir tu voz, Deus, deseosos de ouvir a exposição do texto bíblico. Que o Senhor abra nossos corações por meio do Espírito Santo. Que o Senhor rompa as barreiras que há em nossos corações para compreender tu palavra, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, tenha misericórdia de minha vida e de la vida de mis hermanos, Deus. E que nós outros podamos entender tu palavra para a glória tua. Bendiga a tua igreja, Deus. Bendiga a vida de cada de mis hermanos que estão aqui nesta manhã. Bendiga aqueles que nos seguirão desde seus hogares. Que o Senhor bendiga a exposição e que tu nome seja grande no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como sabéis, hermanos, hace pouco mais de 2 semanas que começou o outono. E com isso, ao começar o outono, também começamos a sacar as roupas que hemos deixado alguns meses em nossos cajones, em nossos trasteiros. A mim, que me encanta o calor, com menos de 25 graus de temperatura, já quero sacar de ropero a gorra, os guantes e as mantas. Aunque não me guste muito o outono por sua bajada de temperatura, há que estar de acordo que é uma estação muito bela, hermosa. Semana passada, antes das lluvias, Sara falava comigo del porquê o outono é sua estação favorita. Primeiramente, porque para ela não há nem muito frio nem muito calor. Está perfeito. Además, ¿ya pararam para mirar la puesta del sol al principio del otoño? La mezcla de los tonos de colores que hay en el cielo es fascinante. Asombroso hasta para mí que soy daltónico. Y es verdad. El amarillo del sol
e a seu alrededor color naranja que se mescla com tono de rojo, que vai cambiando algo como rosa e toca o cielo com seus diferentes tons de azul, do mais claro hasta o mais oscuro. E que decide os árboles, não? Pintados de dourado, que dibujan com seus ojos o caminho, como uma alfombra verde, marrom, amarilla en el suelo de las aceras. Muy pronto, elas empezarão a bailar com os vientos del otoño. Pero a estação mais bella, para alguns, também pode ser a mais assustadora para outros. Em alguns países, o cambio de las temperaturas e o viento hacen del otoño la estação de los mais fortes huracanes del Atlântico. Há 2 semanas hemos oído hablar em las notícias del poderoso e destrutivo huracán Ian, de categoria 4, que causou danos catastróficos em Cuba, Flórida, Carolina del Sur. Mais de 80 mortos, incalculáveis danos econômicos, tristeza e dolor para inumeráveis famílias. Como é possível que a estação del año mais bella também pueda ser a estação del año mais horrível? Como pode o otoño chegar com toda sua hermosura, pero ao mesmo tempo com todo seu poder de destruição? El bello trayendo el horror. El terror del hermoso otoño. Uma mescla sem sentido de alegrias e tristezas, de momentos placenteiros como mirar el poner do sol e outros de muito dolor. Uma mescla de vida e morte. É verdadeiro caos. Pero este caos é reflejo de la vida como todo. Não é algo que só passa com o pobre otoño. La vida como todo é esse lío, essa confusão, esse caos. Alegrias e tristezas, justiças e injustiças, amor e ódio, prazer e dolor. Há momentos que todo isso se mescla à vez. E coisas que pensávamos que teníamos controlado em nossas vidas saem do controle. A notícia de uma enfermidade, mientras pensávamos que estávamos bem. A demissão, quando pensávamos que todo iba bem em nosso trabalho. O dolor, as lágrimas, o engano, mientras pensávamos na perfeição de nosso matrimônio, de nossa boda. Todo esse lío de situações que nos passam hace com que perguntemos-nos se realmente há algum propósito em esta vida. Há plano dibujado? Há Deus sábio que controla todas as coisas? ¿Dónde está o Deus sábio, todo-poderoso, omnisciente, mientras nós seguimos aqui nessa vida debaixo do sol? Será que é possível aceitar, entender, desfrutar da vida, mesmo em meio de tanto dolor, injustiça, falta de amor? Em meio de nossos dolores e lutas personais, lutas contra nossos próprios pecados, lutas contra as tentações, em meio de nossa miséria, de la debilidade humana, qual é o sentido de todo? Para este mundo caótico, desordenado, muitas vezes sem sentido, temos o livro de Eclesiastés. O livro de Eclesiastés, hermanos, é a melhor notícia para aquele que busca algum sentido em la vida. É a melhor notícia para todo aquele que questiona o caos que existe a nosso alrededor. É a melhor notícia para todo aquele que já está agotado de tentar encontrar satisfação personal plena em seu trabalho, em seus prazeres, em el conhecimento, em la comida, em la bebida, em las alegrias. O livro de Eclesiastés é uma invitação à la reflexão, uma invitação
a pensar como há belleza e placeres en este mundo, pero a la vez el mundo es confuso, hostil, parece não haver sentido. Para começar a compreender este livro que é tão difícil e enigmático quanto a vida, creio que é importante entender seu final. E por isso, na leitura congregacional, ele pedido para que nosso irmão Jordi leesse uma parte dele, capítulo 12, porque entendo que isso echará um pouco mais de luz às informações que temos aqui no livro como um todo. Então, se nós irmos até o capítulo 12, o que hemos leído na leitura congregacional, veremos que no versículo 9 e versículo 10, vemos que o predicador, a mesma pessoa que é referenciada no primeiro versículo do livro, predicador, hijo de Davi, é uma pessoa que ensinou sabedoria ao povo, que escudrinhou a vida, que compuso provérbios, que falou coisas agradáveis, escreveu rectamente palavras de verdade. Ou seja, era um homem que sabia o que estava fazendo. Aunque seja um livro difícil, ele não escreveu palavras sem sentido, poesia sem nexo. E no versículo 11 do último capítulo, vemos que suas palavras han sido dadas por um pastor. Também é um livro inspirado por Deus. No Salmo 23, por exemplo, temos Davi falando que Jeová é meu pastor, então é quase impossível não ver a figura de Deus sendo representada por este pastor que dá a sabedoria a los sábios. Não é um incrédulo escrevendo o livro, nem uma pessoa furiosa que está fazendo coisas sem saber o que está fazendo. É um sábio inspirado por Deus. Há sabedoria aqui, há escudrinho, há estudo, há palavras agradáveis, surpreendentemente, há palavras de verdade aqui no livro. Pero además dessas informações de que é um livro de sabedoria, de alguém experimentado, que habla por inspiração divina, também temos aqui no final do livro seu tema principal. E o livro de Eclesiastés deveria ser lido com essas lentes, bajo la óptica do tema central dele. O versículo 13 do último capítulo empieza com el fim de todo el discurso oído es este. Qual é o fim de todo el discurso oído? Qual é a conclusão? A que conclusão chegamos? A conclusão que chegamos tras todo o discurso que há em todo o livro de Eclesiastés é temer a Deus e guarda seus mandamentos, porque esto é el todo del hombre, porque Deus trairá toda obra a juízo. No versículo 14, o escritor disse que há um tempo estabelecido por Deus para que ele execute sua justiça por todo lo que ha sido hecho debajo del sol. Chegará um tempo em que Deus executará sua justiça. E esse mesmo tema está em todo o livro, não só ao final. Capítulo 3, versículo 17, 5, 8, 9, 1, 11, 9, 12, 7. Está por todo o livro. E outro tema que vemos também aqui ao final, vemos no versículo 13. Teme a Deus, que também aparece outras vezes em capítulo 3, 5, 7 e 3 vezes no capítulo 8. Por que estou dizendo isso? Aunque alguns pensem que o tema do livro de Eclesiastés é que todo é vanidade, uma expressão que se repite muitas vezes aqui no livro, como veremos, o último capítulo aclara ao dizer qual é o fim de todo o discurso. Só porque uma expressão se repite muitas vezes, não necessariamente indica que é o tema do livro. O tema central aqui é temer a Deus, pois haverá justiça. Temer a Deus, porque isso não é só o princípio de la sabedoria, como habla Salomão em Provérbios 9, pero também o temor de Deus hará com que nós outros miremos esta vida vana e sem sentido com outros olhos. O temor a Deus hará com que gocemos
de sus dádivas, de las dádivas de Él, de sus bendiciones, que encontremos satisfacción verdadera en Él, solo en Él, mientras passamos por essa vida muitas vezes sem compreender o caos que há aqui. Esse tema central do temor a Deus como o princípio por lo qual encontramos verdadeira satisfação em meio do caos que é a vida, é algo que funciona muito bem, não só para os de Israel, sino para os gentiles que viviam ao redor da nação de Israel. Volvemos ao capítulo 1, em versículo 1, empieza com palavras del predicador, hijo de Davi, rei em Jerusalém. Com a expressão hijo de Davi, rei em Jerusalém, a primeira referência que vem a nossas mentes é Salomão. Salomão foi o hijo de Davi, foi rei em Jerusalém, é alguém que tinha muito conhecimento, muita sabedoria, muitas riquezas, que compuso muitos provérbios, que escudrinhou a vida e que por experiência própria pode falar se há real satisfação em las coisas deste mundo. Por mais que não tenhamos seu nome, o autor do livro quer que pensemos em Salomão mientras estamos leyendo. Por el relato que temos em 1 de Reis 11, Salomão apostatou do Senhor tras relacionar-se com mulheres extranjeras. Se inclinou a deuses ajenos, hizo el malo a los ojos de Jeová. Se é assim, Eclesiastés seria um testemunho de seu arrependimento tras sua apostasia. E também um maravilhoso exemplo de como Deus pode fazer de algo malo, como a apostasia, a idolatria, bendição para seu povo. Salomão era um nome muito conhecido não só por los de Israel. Seus provérbios, suas enseñanças chegaram a outras nações. Ao final do capítulo 4 de 1 de Reis, vemos que sua sabedoria era maior que a de todos os orientais, maior que toda a sabedoria de los egípcios. Que essa sabedoria foi conhecida entre as nações de alrededor, e para ouvir de sua sabedoria, iba gente de todos os pueblos, todos os reis de la tierra, donde havia legado sua fama, iban hasta Israel para ouvi-lo. É muito provável, então, que Eclesiastés não só seria ouído por el pueblo de Israel, sino também por outros pueblos. E aqui estamos. E nesse sentido, pensando nos israelitas, que provavelmente viviam na prosperidade jamais vista em anos anteriores, em reinados anteriores, e podiam estar ponendo seus corações por demasiado em las coisas debaixo do sol, ou pensando nos de fora, que hacían de los placeres del mundo sua motivação para viver, o livro de Eclesiastés é perfeito em seu tema, perfeito em sua mensagem. Temer a Deus, pois habrá juízo. O nome do livro Eclesiastés viene de la palavra que está aqui no versículo 1, traduzida por la Reina Valera como predicador. En el original, a palavra que temos aqui é Kohelet, e vosotros memorizarão essa palavra seguro, porque repetirei ela muitas vezes, ou hablando predicador, ou hablando Kohelet, será algo mais, será natural, lo siento. A palavra original, então, que temos aqui é Kohelet, que em hebreu significa aquele que reúne uma assembleia de pessoas para ensiná-los, para compartilhar conhecimento. Hablo isso porque quando lemos predicador, a primeira coisa que vem em nossas mentes é o contexto religioso, mas não hacía falta que o Kohelet fuera de contexto religioso. Poderia ser alguém que simplesmente reúne uma assembleia de pessoas para compartilhar algum tipo de conhecimento. De la palavra assembleia, traduzida por eclésia, iglesia, temos Eclesiastés, el orador de la eclésia, que reúne la eclésia, la assembleia. É outra referência também, provavelmente, a Salomão, que em 1 Reis 8, faz exatamente o mesmo, reúne uma assembleia para discursar e falar com eles. Vale, guai. E que Kohelet, que o predicador quer ensinar para a sua assembleia por meio do livro de Eclesiastés? Que Salomão quer ensinar para seus oyentes? Versículo 2. Vanidade de vanidades, dijo el predicador, vanidade de vanidades,
todo é vanidade. Empezou muito bem o livro. Se há alguma dúvida de que todo é vanidade, o predicador já empieza repetindo a mesma palavra 5 vezes só em um versículo. E essa palavra se repetirá 38 vezes em todo o livro. Para hacermos uma ideia, essa palavra se repite 73 vezes em todo o Antigo Testamento, ou seja, mais da metade das vezes está aqui, nesse pequeno livro de Eclesiastés. Nós que hemos ouído a exposição de Gênesis 4, já conhecemos o hebraico da palavra vanidade, que é Hebel. De onde sale o nome de Abel. Gênesis 4. Que, como bem ha dicho Javier em sua exposição, literalmente quer dizer vapor, niebla. Para compreender o que significa, então, vanidade, que temos aqui no livro, Hebel, Santiago, por exemplo, utiliza-se em sua carta, no capítulo 4, da mesma palavra em grego para falar que é a vida. La vida é atimis, em grego. Hebel, traduzido para neblina, que se aparece por um pouco de tempo e luego se desvanece. Ou seja, para o Kohelet, todo é neblina, temporal, de pouca duração. É comparado ao vapor que sai de nossas bocas em um dia frio. É como o humo de uma hogueira, enigmático, sem forma, inestável e hasta pode ser engañoso. Intente correr, intente aferrar-se ao vapor que sai de tua boca. Intente aferrar-se ao humo. Tu não lograrás. É algo que está ali, pero en um estalinho de dedos já não está mais. Sua existência não parece ter propósito, não parece ter sentido. Na perspectiva do predicador, todo é vanidade, é enganho, vacío, não tem utilidade, absurdo. Não só isto, não só é vanidade, sino, para deixar muito claro, evidente, vanidade de vanidades. A repetição de palavras é um recurso muito conhecido para os de Israel, para hacer ênfase em alguma coisa. Então, o rei de reis, por exemplo, o rei que está por encima de todos os reis, o santo de los santos, o sítio, o local mais santo comparado a todos os outros sítios que são chamados de santo. Todo é vanidade de las vanidades. Todo lo que es hecho en esta vida debajo del sol es neblina, es temporal, es inestable. Em si mesmo, um vazio de sentido. Mientras estaremos considerando o livro, veremos como Kohelet corre experiências da vida e tenta probar a seus oyentes que essas experiências, por si mesmas, não podem generar em nós outros uma verdadeira seguridade. Já que elas, por definição, são vazias de sentido. E a primeira vanidade que vemos Salomão estará considerando aqui neste livro é versículo 3. Que provecho tem el hombre de todo su trabalho com que se afana debajo del sol? Esta é a pergunta clave do texto que estaremos considerando aqui nesta manhã. Que provecho tiene? Qual é a ganância de todo o esforço e trabalho realizado por los hombres debajo del sol? Que espera el hombre lograr por el mucho trabajar? Há um real provecho em nosso trabalho, em nossos esforços realizados aqui debajo del sol, aqui neste mundo? Há cambios reais por causa de nossos esforços? Essa é a pergunta que está sendo planteada aqui. Se há uma pessoa que é preparada para contestar essa pergunta, é Salomão. No capítulo 12 do mesmo livro, nós veremos como Salomão edificou casas, plantou vinha, hizo huertos, jardines, amontonou plata, ouro, foi engrandecido mais que todos os de Jerusalém. Trabalhou muito e por isso, hizo muita riqueza.
Não há nada mais bem preparado para contestar esta pergunta. E ele empieza contestando a pergunta no versículo 4. Generação va e generação viene, mas a terra sempre permanece. Que maneira rara de contestar a pergunta. Tem proveito o homem de todo o trabalho? Generação va, generação viene, mas a terra permanece a mesma. Sempre permanece. Qual é o argumento de Salomão? Qual é o argumento que está utilizando aqui? No que temos a pergunta de nossa mente. Há algum proveito de todo trabalho com que se afane o homem debaixo do sol? Em suas palavras, generações vienen, la gente afana-se, se esforça, estressa-se, la gente trabalha hasta o final de suas vidas, deixando este mundo para uma nova geração a ser as mesmas coisas, afanar-se, trabalhar, esforçar-se. E este ciclo se repite desde o princípio, desde que há gente no mundo, pero al final, a terra permanece a mesma. Todo este ciclo de trabalho, na visão do Kohelet, do predicador, todo este ciclo de trabalho não tem um resultado real, um câmbio real, porque a terra permanece a mesma. Não tem sentido todo o afã del hombre por seu trabalho, porque quem permanece é a terra, não é o homem. As gerações vêm e vão. O homem está fazendo seu trabalho, pero ele mesmo não terá proveito, porque quem permanece é a terra, não ele. Não está trabalhando para seu proveito. Os poucos anos de vida de uma generação não justificam todo o afã por el trabalho del hombre debaixo del sol. Não tem sentido, porque comparado à terra, os anos de vida del hombre é vapor, é neblina. Tu estás trabalhando, pero não para ti, e aqui muito pronto, outra geração vendrá. Jerônimo, o tradutor da Bíblia ao latim, hablando deste passagem, dijo: que há mais vano que esta vanidade, que a terra que foi hecha para os homens permanece, pero los mismos homens, los senhores de la terra, vuelven repentinamente al polvo. Dá igual a importância que damos a nosso trabalho, porque al final moriremos. Quem permanece é a terra, e seu trabalho tras todos os anos, nada cambia. E aquela terra permanece, então o predicador nos invitará a mirar o resultado do trabalho que hace a terra então, porque a terra também trabalha. A natureza também se afana com seu trabalho. Versículo 5. Sale sol, se põe sol, se apressura a volver ao lugar de onde se levanta. Eu me divirto com esse livro. O movimento do sol é visto como seu trabalho. Ele tem um horário para sair, tem um horário para poner-se. E no dia seguinte, ele vuelve a sua rotina. Dia tras dia, mês tras mês, generação tras generação, pero sempre vuelve ao mesmo ponto. Sempre vuelve ao lugar de onde se levanta. Distinto de nós outros, o sol não se cansa de trabalhar. Distinto de las generações, o sol sí permanece. Pero mesmo permanecendo, o resultado de seu trabalho é o mesmo. Ele tem que levantar-se para fazer seu trabalho de novo e nada realmente cambia na terra. Nada é completamente distinto só porque o sol saiu para trabalhar um dia mais. Nada realmente é cambiado debaixo do sol. Versículo 6. El viento tira hacia el sur e rodeia al norte, va girando de contínuo a sus giros, vuelve el viento de nuevo. Agora o Kohelet utiliza-se do exemplo del viento. É verdade que comparado ao sol, o vento em si um pouco mais de movimento, não está só seguindo na linha no cielo. Pero aún assim, com todos os movimentos, giros contínuos, vuelve el viento de nuevo. Por uma terceira vez, Kohelet utiliza-se do exemplo do incansável trabalho da natureza,
E nos habla en versículo 7, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ali vuelven para correr de nuevo. ¿Ves lo que el escritor está haciendo aquí? Ele quer ensinar que todo o trabalho de la natureza não cambia nada. Está ali, todos os rios vão ao mar, pero o esforço de todos os rios não é suficiente para aliená-lo. Não há resultados. É um esforço inútil. Não só isso, é cíclico. Os rios seguirão nascendo a mesma coisa todos os dias e não há cambios reais no mundo por isso, só por causa de isso. Esta realidade não cambia por muito que a natureza trabalhe, por muito que as generações trabalhem. Toda essa contemplação agotadora, tediosa de trabalho da natureza, leva o escritor à conclusão que temos aqui no versículo 8. Todas as coisas são fatigosas, mas de lo que el hombre puede expressar. É tão fatigoso que é fatigoso hasta ler este versículo. Todas as coisas são fatigosas, mas de lo que el hombre puede expressar. Não há formas, não há maneiras de descrever, de expressar quão fatigoso, quão agotadoras é trabalho da natureza, é trabalho da terra, que trabalha sem pausa, que hace sempre a mesma coisa, repetidamente, sem resultado real, sem cambios reais. É tão fatigoso que o homem não pode expressar. Se a natureza está buscando por algum proveito, alguma ganância com todo o seu trabalho que hace sem parar, que inútil, que vano, que vazio de objetivo, de sentido, de significado. Seu trabalho sigue sendo ele mesmo. Todo esse trabalho só refleja a vanidade que há em la natureza. Não que a natureza seja vana por si mesma, pero por causa do pecado. Toda a criação foi sujetada a rebel, a la vanidade, como Pablo disse em Romanos 8. A terra ha sido maldecida por causa do pecado, em Gênesis 3:17. E essa maldição hace com que tenhamos a sensação de que todo o trabalho do mundo, que o mundo criado hace, debaixo do sol, é vano, repetitivo, fatigoso, vazio de significado. Ora bem, qual é o objetivo de Salomão ao falar da vanidade de trabalho da natureza? O que tem o trabalho da natureza a ver com nosso trabalho? Versículo 8 sigue dizendo: Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Se é fatigoso, vano, se não há proveito ou ganância no trabalho que sem parar hace la natureza, que proveito tem el hombre de todo su trabalho com que se afana? Qual é a ganância real? Porque se a natureza sigue haciendo seu trabalho e não há cambios reais, por que crees que com tu muito trabalhar haverá algum cambio significativo em tu vida? Se a terra, que sempre permanece, hace incansavelmente seu trabalho sem resultado, que câmbio tu esperas ver em tu vida ou em tu generação por causa de tu trabalho? Se não há resultados reais, por que haces de algo tão vano como o trabalho tu motivação de vida, tu esperança? O que tu esperas de ganância, de proveito, de benefício com ele muito trabalhar? Sentes orgulho de tu trabalho? Crees que todo o estresse, ansiedade, agotamento, dolor, noites sem dormir, preocupações, que todo tu esforço hará com que tu vida valha a pena? Não é como negar que muita gente hace de seu trabalho sua razão de ser, sua razão de existir. O mundo está lleno de gente que tem como objetivo principal de sua vida ser rico. Gente que estará disposta a entregar sua vida por seu trabalho para chegar a esse objetivo. Gente que não logra deixar de trabalhar.
Gente que não logra disfrutar de suas vacações, de um fim de, porque mesmo quando não está trabalhando, não deixa de pensar no trabalho. E não hablo só de trabalho como um emprego aqui. Pode ser a faena de um ministério, por exemplo, que tu não podes deixá-lo mesmo sendo uma carga muito pesada para ti. Pode ser a labor de cuidar de vossa casa. É porque há que cuidar da casa, há que limpar a cada hora, senão eu não me sinto bem. Que proveito real tiene tu trabalho? Que proveito real tiene nuestro trabalho? Há jovens, por exemplo, que não têm um emprego, pero tampouco logram de deixar de estudar. E antes que os jovens se alegrem muito com o que acabo de dizer, não é para deixar de estudar, ¿vale? Não é para deixar de estudar, não é para deixar de trabalhar, não é para deixar de cuidar da casa, não é para deixar tu ministério. É não hacer de essas coisas tu Deus, o sentido de tu vida. O problema é estar tão adicto ao trabalho, a ser de ele algo que não lo é, hasta o ponto de que não logramos deixá-lo, que não pensamos em la possibilidade de viver sem ele. Nossa segurança está em outra coisa. Ahora nosso trabalho é nosso Deus. Que não te enganes. O predicador nos habla. Nunca se sacia o ojo de ver, nem o oído de oír. Nunca. El mucho trabalhar te levarás a mais trabalho. El mucho desear riquezas te esclavizarás. Te esclavizará. El mucho estudiar te harás adicto. Por quê? Porque somos seres insaciáveis. Sempre insatisfeitos. El ojo e el oído sempre querem mais. Em nossa geração, ver ou ouvir coisas é demasiado sencillo. Eu me acuerdo quando eu era jovem e queria ouvir o novo álbum de música de Nightwish. Para ouvi-lo, não era só questão de correr mi móvel, dar a play ao Spotify e já está. Era necessário esperar 3 horas e meia para baixar um álbum na internet. Essas 3 horas e meia, hoje em dia, equivale a 5, 7 segundos. A geração anterior à minha, ou ia as músicas em la rádio, ou necessitava ir-se hasta onde a banda tocaria. Pero agora está em nossas mãos, em nossos móveis. Se eu quero conhecer um país, não hace falta eu ir hasta esse país. Abre Google Imagens, Google Maps, lê alguma coisa em Wikipedia, já está. Se quero comer uma comida de outro sítio, corro lá a receita na internet e lá hago eu. Tudo é mais sencillo nos dias de hoje, pero el hombre sigue sendo o mesmo. Nunca se sacia el ojo de ver, nem el oído de ouvir. Contemplamos um paisaje para no dia seguinte, ao mirá-lo, será algo normal. Cambiamos de sítio, de piso, de cidade, de país, e todo é novo, maravilhoso. E no segundo mês, é um sítio como qualquer outro, igual que os demais. E no terceiro mês já estamos falando da renda dos defeitos que há no sítio que vivimos. Somos insaciáveis. E a búsqueda por encontrar algo que sacie o vazio de la eternidade que há em nossos corações, Eclesiastes 3:11, muitas vezes caímos em pecado. Quero satisfazer-me com um cigarrilho e pronto, estou fumando sem controle. Quero uma cervecita todos os dias e sim que eu descer, sou escravo da bebida. Uma charla imprópria com um chico no trabalho, uma mirada imprópria a uma chica em la calle, e o deseo viene. E é cada vez mais grande, cada vez mais voraz. E demasiado tarde nos perguntamos como ligamos tão fundo no lodo da pornografia ou no adultério contra meu marido ou esposa. Esse é o coração do homem. Esse é o coração da mulher debaixo do sol. Não há como satisfazer o ojo e o ouído. E uma vez que tentamos fazer de nosso trabalho nossa satisfação personal, pronto, perderemos o controle. Versículos 9 e 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. E nada hay de nuevo debajo del sol. Há algo de que se pode dizer, e aqui isso é novo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Aunque o mundo seja um cenário de movimento, nada realmente
nada é realmente significativo. Nada produz cambios reais em la vida humana. Toda essa experiência de contemplar a vida, a vanidade del afán de trabalho, hace com que Kohelet diga que não há nada novo debaixo do sol. E não é tu muito trabalhar que cambiará as coisas. Por supuesto que há novidades na humanidade. He dado alguns exemplos das novidades da tecnologia em los dias de hoje. São coisas novas. O ponto é que não há debaixo do sol nada que pode realmente cambiar a natureza do homem. Nada que pode realmente dar algum sentido a nossas vidas. Não, pero hoje eu tenho um imóvel, hoje há meios de transporte muito modernos, hoje o homem pode chegar hasta a luna e mais allá. E que mais há? Essas coisas trazem plenitude a nossos corações. De verdade que cambiam nossas vidas. Porque com toda a evolução do ser humano, aún há tristeza entre a gente, problemas emocionais, depressão, suicídio, muertes. En el intento de encontrar resposta para nossas aflicções, nossos anhelos, em la búsqueda por significado, por sentido, en el intento de sair da monotonia que pode ser nossas vidas, assim como o trabalho do sol, o movimento de los vientos, o fluir de los ríos, nada cambia. E volvemos ao início. Em realidade, tudo é o mesmo. Os cambios são ilusórios. Nada cambia realmente. Versículo 11. Não há memória de lo que se precedió, ni tampouco de lo que sucederá habrá memória em los que serão depois. He leído na frase do actor Jim Carrey. Se não conheceis quem é Jim Carrey, eu tenho vergonha de vosotros, vale? Jim Carrey é o melhor actor que há. Bueno, só perde para Denzel Washington e Sylvester Stallone. He leído a seguinte frase dele. Espero que todos puedan hacerse ricos e famosos e tenham todo lo que alguma vez sonharam para que sepan que não é a resposta. Ha dicho ele mesmo que Salomão, pero com outras palavras. Se é lo que sea a ganância que tu piensas que tiene por el mucho trabajar, a verdade é que não há sentido. Queres hacerte riqueza? Para que te servirás? Tu generação se irá, tu morirás, igual que pobre. Quero deixar um legado para as generações seguintes. Não haverá memória em los que serão depois de ti. Nadie se acordará de ti. No, lo que quero é trabalhar, hacer-me rico e poder reposar. Comer, beber, e aí está. Tu eres um nécio, e não sou eu quem lo está dizendo. Jesus lama de nécio em Lucas 12, de insensato, aquele que trabalhou para desfrutar de este mundo debaixo do sol, el que hace para si tesouro, pero não é rico para com Deus. Insensato é aquele que trabalha por a comida que perece, por as coisas que a polilha e o orim corrompem, porque trabalha com os olhos puestos em la vida debaixo do sol, donde al final, assim como todos os rios vão a mar, todos nós outros vamos a la muerte e deixaremos este mundo. Pesado, não? Se eu os invito a orar a hora que termina a predicação, estou seguro que nós estaremos orando depressivos. Qual é o sentido dessas palavras, Deus? Por que Deus inspirou Salomão a escrever essas coisas que está aqui em nossas Bíblias? Hermanos, el Kohelet habla constantemente de uma vida debaixo do sol. E nessa perspectiva, não há Deus. Se não há Deus, lo que queda é uma vida absurda, sem propósito, sem sentido. O sentido para nossas vidas não está em nada que este mundo pode oferecer-nos. Nada, incluso nossos trabalhos, nossos empregos, nosso sueldo, nossas riquezas, nada. Pero al hablar de uma perspectiva debaixo do sol, isso também quer dizer que há algo que não está debaixo do sol. Há algo por em cima do sol.
Há uma maneira distinta de mirar os mesmos eventos fatigosos da natureza. A mesma repetição aburrida debaixo do sol, de los vientos, de los rios, pode ser contemplada com outra perspectiva, outra mirada, e nos ensina algo que está por em cima do sol. Salmo 19, por exemplo, los cielos cuentan a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas manos. Um dia emite palavra, al outro dia, uma noite, a la outra noite, declara la sabiduría. La misma repetição sendo contemplada com uma mirada por em cima do sol. Debaixo do sol é uma vida só aqui, na mirada horizontal. E se tu estás buscando por algum significado neste mundo, lo siento, tu não encontrarás. Quite a Deus de la equação e todo é vanidade, todo é rebel. Não há sentido real neste mundo. Pero quando miramos a Deus e por meio de Ele contemplamos lo criado, los cielos cuentam sua glória. El firmamento anuncia as obras de suas manos. La tierra solo hace su trabajo, porque Deus está em seu trono governando todas as coisas. Se Deus quita su mano, o sol deixa de brilhar. Os ventos não soplam, o rio não existe. Pablo diz que a criação hace claramente visível o eterno poder e a deidade de nosso Senhor. A repetição de los eventos naturais ensina a nós que há Deus soberano por em cima do sol, que tem todo bajo seu controle. Os mesmos eventos, pero de perspectivas completamente distintas. E se a perspectiva da natureza, de nossa visão da natureza cambia, por supuesto que a perspectiva de como vemos nosso trabalho também cambia. Se mirando solo para a vida debaixo do sol, solo para este mundo, nosso trabalho é vano, Pablo, ao final de 1 Coríntios 15, nos diz exatamente o oposto. Vuestro trabalho en el Senhor no es vano. No es. 1 Coríntios 15 habla de la resurrección. Se Cristo ressuscitou, e se nós outros ressuscitaremos com Ele, todo cambia. A vida não é só isso. Só o que há aqui debaixo do sol, há algo mais. Se há uma ressurreição, se Cristo ressuscitou, nosso trabalho no Senhor não é vano. Todo cambia com a perspectiva correta. Ele correlete, está lutando contra o intento do homem em encontrar sentido, razão, significado neste mundo que ha sido criado por Deus, pero a gente intenta viver neste mundo quitando Deus da equação. E tentamos encontrar significado em lo criado, mientras ignoramos a existência do Criador, do sustentador de todas as coisas, del justo juez, que nos pedirá cuentas de todo o que hemos hecho aqui, que estamos fazendo aqui. Há uma vida depois. Há algo mais allá do sol. O predicador quer quitar nossa esperança das coisas deste mundo e ponerla no sítio correto. É impossível contemplar e encontrar satisfação e alegria verdadeira nesta vida se vivimos idolatrando o criado e não alabando ao Criador. Sem Deus, não haverá nenhum proveito. Nenhuma ganância do nosso trabalho. Hermanos, para os creyentes, para aqueles que vivem no mundo debaixo do sol, pero não têm seus olhos e seus ouvidos aqui nesse mundo, pero têm seus olhos e ouvidos por em cima do sol, tudo é distinto. Todo é novo. Não há nada de novo debaixo do sol. Pero Deus, aquele que está por em cima do sol, se encarnou e viveu aqui, debaixo do sol, para dar sentido a nossas vidas. Barrou para viver uma vida perfeita, morir em nosso lugar, derramar seu sangue para dar-nos um novo coração. E ressuscitou para dar-nos uma
nueva vida. Para nossos olhos que não se saciam de ver, bem-aventurados os limpios de coração, aqueles que han sido lavados, limpiados por la sangre de Cordeiro, porque ellos verán a Deus. La visión de nuestro eterno Senhor es la satisfacción para nuestros insaciables ojos. Nuestros ojos han visto a Deus. Hemos visto su glória, glória del unigênito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdade. La visión de Cristo, contemplar la belleza de nuestro Senhor e Salvador, jamás fatigará nossos olhos. Al revés, los saciará. Los oídos que não se saciam de ouvir, oirão a voz de bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Las llama por sus nombres, tendrão vida eterna, jamás perecerão. Cristo é o pão de vida para que jamás tenhamos hambre. Cristo é o água de vida, aquele que bebe dele não só estará satisfeito, sino que será na fuente de água. Enseñando la oscuridad de la vida sin Dios, el predicador hace con que nuestros ojos vean a Jesucristo, la luz de los hombres, la luz que resplandece en las tinieblas que hay debajo del sol. Se não há nada nuevo, não há nada que ganhar. Se não há nada de nuevo debajo del sol, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino de arriba del sol e ha hecho todo nuevo para nosotros. Por meio dele, temos novo nascimento, ganhamos novo coração, entramos em novo reino. Por meio de sua sangue derramada por nós, que estaremos celebrando no dia de hoje, ele estabeleceu novo pacto. Se algum está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e aqui todas são hechas, todas novas. Esse mundo não é o fim, não é o fim, não pode ser o fim, não tem sentido ser o fim. Toda a criação sujeta à vanidade, a rebel, será libertada da esclavitud, da corrupção, Romanos 8, 21, e será redimida junto com nós. E no abrir e cerrar de ojos, a la trompeta final, nós outros mesmos seremos transformados em novos corpos, incorruptíveis, listos para viver em la nueva criação. Apocalipse 21, vi um cielo nuevo e uma terra nueva. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia mais. E aquele que estava sentado no trono dijo, he aqui, eu hago nueva todas as coisas. Sem rebel, nada de vanidade. Isso é algo que devemos recordar sempre, sempre. As frustrações da vida não durarão para sempre, não. Vivimos em la esperança neste novo dia. Quando chegue esse dia, nossos ouvidos, nossos olhos estarão total, finalmente satisfeitos de ver a Jesus Cristo e de ouvir a adoração dos céus. E nesse dia não haverá mais a necessidade de buscar algo que nos satisfaga, e aquela glória de nosso Senhor nos llenará. Fuimos hechos para algo muito melhor, um mundo muito melhor. Que a esperança da legada deste dia pueda satisfazer nossas almas. Se tu estás aqui sem Cristo, se nos sigue desde tus hogares e estás sem Cristo, não creas que tu encontrarás esse significado, esse sentido de tu vida mirando para aqui debaixo do sol. Nada neste mundo pode satisfazer tus anhelos, tus desejos. Nada. Ser honesto consigo mesmo. Ser honesto contigo mesmo. E as delas palavras de predicador, as tuas também. Vanidade é vanidades, toda é vanidade. Pare de buscar sentido para tu vida em tu trabalho, tus tarefas, tus hechos, tus placeres, as alegrias deste mundo. Sem Deus, sem Cristo, a vida é absurda e sem propósito. Aún mais, chegará o dia em que estaremos delante deste Deus e Ele hará justiça. Ven a Cristo hoje mesmo, mientras há tempo.
Deleita-se a si mismo en el Senhor e Ele te concederá as petições de tu coração. O vacío do tamanho da eternidade em nossos corações é satisfeito em Cristo. Amém? Vamos orar, hermanos. Deus Santo, Padre Nuestro, te damos as graças por o texto bíblico que consideramos nesta manhã. Te damos as graças, Senhor, porque Tu abriste nossos olhos e agora, por meio de Cristo, por meio da luz de nosso Senhor em nossos corações, por meio da nova vida que temos, de novo nascimento que temos, Deus, podemos contemplar toda a criação de uma maneira distinta, podemos contemplar nossos trabalhos de uma maneira distinta, Deus. Graças, Senhor, graças por nos haver amado delas tinieblas, graças, Senhor, por nos haver sacado nossos olhos e nossos ouvidos da vida debaixo do solo. Graças, porque Senhor que habita por em cima do sol, barrou hasta nossa realidade e alienado nossos corações de esperança. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a viver nesta vida, não sendo de nada de lo criado, nosso Deus, a satisfação plena para nós outros. Que cada de nós outros aprendamos a encontrar nossa satisfação em Jesus Cristo, mesmo quando todo vá mal, mesmo quando não entendamos o que passa com nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, e llena nossos corações dessa esperança. Ajuda-nos, Deus, a temer a Ti e nunca nos olvidar que um dia estaremos delante de Ti. Há uma vida mais allá, Deus. Ajuda-nos, Deus, e prepara a Tua igreja, assim como o Senhor está preparando dia tras dia para o encontro com nosso Salvador. Prepara-nos, Deus, para o maravilhoso dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.